E no vídeo de hoje eu vou te contar sobre como você pode fazer para alugar um imóvel em Portugal. Isso serve para você que ainda está no Brasil ou para você que chegou recentemente em Portugal. Na verdade, não é alugar, e sim arrendar o imóvel, como se chama em Portugal. Nós percebemos que o primeiro passo é o visto, mas muita gente tem a preocupação sobre como vai fazer para ter um local para morar no país. Então esse vídeo é para você, para que você possa saber como você deve fazer, qual é o passo a passo do que você vai precisar. Então, fica comigo até o final do vídeo para que você possa ficar por dentro de tudo. Já estou te esperando depois da vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Direito Além das Fronteiras. Eu sou Luiz Henrique, sou advogado de imigração e no vídeo de hoje eu vou te ajudar ensinando como você deve fazer, como você pode fazer, na verdade, para alugar, para arrendar um imóvel em Portugal, se você estiver no Brasil ou já estiver em Portugal. Antes disso, eu preciso fazer algumas ponderações para vocês, informações importantes para que vocês possam, depois disso, tendo essas informações em mente, realizar a candidatura, oferecer propostas para alugar um imóvel em Portugal. Primeiro ponto, todos os senhorios, todos os proprietários dos imóveis vão dar prioridade para aqueles imigrantes que estão regularizados, que estão legalizados em Portugal. Isso serve para quem tem visto ou para quem tem autorização de residência. Então, você que quer alugar um imóvel em Portugal, o primeiro passo é solicitar o seu visto de residência. E com isso, o Direito Além das Fronteiras pode te ajudar com uma consultoria completa. O link está lá na bio. Então, busque primeiro o visto para depois alugar o seu imóvel. Vamos lá, gente. Outra informação muito importante. Nunca, repito, nunca faça pagamentos antes de ter um contrato assinado. Muita gente, vocês precisam estar atentos a isso. Aproveita a vulnerabilidade, aproveita o interesse, a preocupação de alguns imigrantes para aplicar golpes. Isso vocês já devem saber. E muitas vezes a pessoa diz, você precisa pagar 500 euros para que você possa fazer uma visita, ou para alguém que você conheça possa fazer uma visita, e depois eu vou te devolver esse valor, vou abater no valor do aluguel. Gente, isso não existe. Não pague nenhum valor antes de você ter um contrato assinado, os documentos daquele imóvel analisado por alguém da tua confiança. Então tenha muita atenção a isso. Esse é o primeiro ponto. Não faça pagamentos antecipados. Outra informação muito importante é que você precisa buscar o imóvel, mas você precisa analisar alguns pontos. Não é só o preço. O preço é importante, sim, mas você precisa analisar pontos que estão ligados ao teu objetivo em Portugal. Você que entrou com um visto de procura de trabalho, para que você possa se regularizar no país, você precisa ter um contrato de trabalho. Será que faz sentido você pagar um arrendamento muito baixo, mas você vai morar numa aldeia onde você não tem ofertas de trabalho? Acredito que não. E além disso, você precisa entender qual é o seu objetivo em Portugal, qual é a área que você quer trabalhar. E identificar dentro do país quais são as cidades, quais são os locais em que a média salarial para a profissão que você quer desempenhar é maior e também onde existe demanda. Vou te dar um exemplo. Para quem é caminhoneiro, quem quer trabalhar com transporte de cargas, por exemplo, se você procurar uma média salarial em Portugal, você vai ter ali de 1.300 a 1.400 euros. Já se você for analisar de acordo com a localização no distrito de Braga, por exemplo, você vai ter uma média salarial de 1.800 euros. Então, às vezes, você analisar o arrendamento somente pelo preço não é interessante porque isso vai te impossibilitar, por exemplo, de estar ganhando mais em outro lugar. Então, o preço é importante? É, mas você precisa primeiro fazer uma triangulação. Preço do arrendamento, teu objetivo profissional e a média salarial naquela localidade da profissão que você quer desempenhar. Se tudo bater, ótimo. Se não, você vai buscar lugares mais interessantes. Então, arrendamento, o quanto você vai pagar do imóvel depende muito sobre quanto você vai ganhar naquela localização. Então tenha isso em mente antes de você escolher aonde você quer morar em Portugal. Então isso é muito importante. Outro ponto que é muito importante é você analisar a questão do transporte público, da mobilidade. Por exemplo, tem locais em que você vai morar, digamos, no centro do Porto. Você vai morar no centro do Porto, mas você vai precisar pegar um ônibus, 2 ônibus para chegar na estação de metrô, para você poder chegar no seu trabalho. Isso vai demorar 1 hora e meia. Tem locais mais afastados dos centros, por exemplo, que você tem transporte público
com mais facilidade, que você pega uma linha de metro e você já chega no seu local de trabalho, e você vai chegar mais rápido que se você estiver no centro do porto. Um exemplo. Então você precisa analisar também a viabilidade do transporte público naquela região que você está querendo morar. Você vai ter carro? Você vai depender de ônibus ou de metro? Então você precisa também ter esses pontos para entender o que faz mais sentido para você. Qual local realmente atende a tua demanda de trabalho, a tua demanda de transporte e ao preço. Então tudo isso é muito importante antes que você possa definir o imóvel que você vai alugar. Então, feito todas essas considerações, agora a gente pode entrar em como você pode fazer para alugar esses imóveis. Mas olha, se você já está gostando dessas dicas que eu estou te dando, se você gosta do nosso conteúdo, já deixa o teu like, se inscreve no canal, manda esse conteúdo para outras pessoas que você sabe que querem morar legalmente em Portugal, que querem alugar o seu imóvel, e também já ativa o sininho, porque toda vez que tiver conteúdo novo aqui no canal, você vai ficar por dentro de tudo. Então, se você está gostando, deixa o teu like e se inscreve no canal. Chega de enrolação, chega de introdução, agora vamos te ensinar como você pode fazer para alugar o seu imóvel. Olha, a dica mais segura e mais confiável é que você analise portais, sites de imobiliárias que são reconhecidas, que são conhecidas em Portugal por prestar um bom serviço. E quando você recorre a esses sites, você vai estar muito mais seguro. Por quê? O consultor imobiliário, que a gente conhece no Brasil como corretor, precisa se credenciar, ele precisa ter uma licença MI para que ele possa trabalhar em Portugal como corretor. Então ele vai se credenciar a uma imobiliária, então existe todo um processo de análise para ver se aquela pessoa é de fato confiável. Além disso, quando você entra no site dessas imobiliárias, você consegue fazer um filtro de preços e tudo mais, e todos os imóveis passam por uma análise prévia de documentação. As pessoas daquela imobiliária foram lá, analisaram para ver se aquele imóvel está tudo certinho, se existe mesmo. Então, quando você entra em sites de imobiliárias conhecidas em Portugal, você vai ter certeza, você vai ter a confiança de que você não vai tomar um golpe. Então, você vai ter muitas chances de fazer o aluguel, de conseguir arrendar o imóvel da forma correta. Então, você pode entrar em contato, por exemplo, com a Casa da Portela, você pode entrar em contato com a Nova Era, você pode entrar em contato com a Century 21, com a Remax. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição o link de todas essas empresas para que vocês possam entrar em contato com essas imobiliárias e possam buscar o imóvel de acordo com a tua preferência de lugar, de preço e tudo mais. Eu não estou vinculado a nenhuma dessas imobiliárias, é somente mesmo para te ajudar a encontrar o teu imóvel perfeito. Então essa é a forma mais confiável de você conseguir arrendar, alugar um imóvel confiável em Portugal, um imóvel que realmente existe. Então você entra no site dessas imobiliárias, você se candidata, você apresenta o seu perfil e você consegue concorrer, é uma concorrência mesmo, para conseguir alugar aquele imóvel. Então essa é a forma mais confiável. Existem outras possibilidades. Muita gente conhece aqueles portais, que é o Imovirtual e o Idealista. Realmente são portais sensacionais que têm muitos imóveis disponíveis por Portugal inteiro. Então você vai achar casas, apartamentos em todos os lugares de Portugal, com todos os preços que existem. São sites muito bacanas também, que eu vou deixar o link na descrição, para que você possa fazer essas buscas. Mas, imagina só, esse portal, ele diferentemente dos sites das imobiliárias, não passa por uma análise assim bem minuciosa de documentação. Qualquer pessoa pode anunciar nesses sites, a pessoa pode bater a foto de um imóvel e encaminhar ali. Então você não consegue entender se existe mesmo a procedência daquele imóvel. Então é um portal muito interessante, mas você também precisa estar muito atento para ter cuidado para não tomar golpes. Existem imóveis assim que são tão na cara que são golpes que o próprio site já exclui, mas tem outros que não. Então você precisa ter muita atenção, você precisa ter alguém que possa visitar esses imóveis para você e dessa forma você ter mais segurança na hora de fazer propostas e de fato realizar a contratação daquele imóvel para que você possa morar com a sua família. Então o Imovirtual e o Idealista também são sites muito interessantes que eu vou deixar o link aqui na descrição para você. Pronto. Analisado os sites que ofertam para você essa possibilidade de arrendar o imóvel, agora você precisa se candidatar, você precisa fazer parte de uma série de outros interessados e demonstrar que você deve ser escolhido para ter o imóvel alugado. E por que eu falo se candidatar, concorrer? Gente, Portugal vive hoje um cenário de muita procura por imóveis e uma oferta muito pequena. Então, naturalmente, quando há
uma demanda muito grande, uma oferta pequena, os preços estão elevados e as condições que são exigidas pelo senhorio, que é o proprietário do imóvel, são assim bem consideráveis. Então, quando você encontra um imóvel, imagina, você está no Brasil, tem outras pessoas, outros milhares de pessoas que estão pelo mundo procurando também um imóvel em Portugal. Então, você está concorrendo com várias pessoas que também ou já estão em Portugal ou estão fora de Portugal que estão buscando ali um imóvel. Então, existe uma concorrência mesmo. Então, quando você encontra um imóvel, você pode imaginar que deva ter pelo menos 10 propostas para aquele mesmo imóvel. Então, você precisa convencer, passar uma confiança, uma confiabilidade na tua proposta, no teu perfil, para aquele proprietário analisar. E eu sempre recomendo, quando me perguntam sobre essa questão de imóvel, que você se coloque ali na condição de quem está alugando o imóvel. Qual proposta, qual cliente que você queria oferecer, alugar aquele imóvel? Então você precisa entender basicamente como você vai convencer aquela pessoa que ela deve te alugar. É como se fosse mesmo uma candidatura. Então você precisa juntar muitos documentos, você precisa ter um diferencial, você precisa entender como você pode ser o especial, o escolhido para alugar aquele imóvel. Parece até piada, mas realmente é assim que tem funcionado em Portugal, porque a concorrência por um imóvel é muito grande. Então você deve juntar toda a documentação comprobatória financeira que você tem para demonstrar que você atende aos requisitos para alugar aquele imóvel. Então você vai juntar primeiro o seu visto ou a sua autorização de residência, você vai juntar seu imposto de renda do seu país de origem, se você fizer a declaração de imposto de renda, você vai precisar juntar os seus extratos bancários e financeiros, você precisa fazer uma carta de apresentação contando sobre qual é a sua experiência profissional no seu país de origem, como você pretende trabalhar em Portugal, qual é a média salarial do emprego, da função que você pretende desempenhar no país, mostrar o teu perfil familiar, se você vai morar sozinho, se você vai morar com amigos, se você vai morar com a sua família, se o marido e a mulher vão trabalhar ou se somente um vai trabalhar e o outro vai cuidar da casa. Então existem diversos aspectos que vocês precisam juntar de documentação comprobatória para que você possa se diferenciar dos demais. Geralmente as pessoas somente juntam o passaporte, ali o seu visto, e você precisa ter uma carta de apresentação, contar sobre o teu passado no Brasil. Se você tiver alguém que possa te fazer uma carta de referência, assim, então digamos que você trabalhou muitos anos numa empresa, seria interessante que essa empresa te oferecesse uma carta de recomendação para você apresentar para o senhorio também, mostrando que você é um bom profissional, que você vai conseguir se realocar no mercado de trabalho em Portugal, e o que de fato ele quer saber é, esse inquilino, ele vai ter condições suficientes para pagar esse aluguel durante o período do contrato? Então, é isso que aquele proprietário quer saber, se você vai ter condições de manter, de pagar aquele aluguel. Então, tudo que você puder juntar de comprovação, de certificado, de diploma, de histórico de trabalho, de comprovação financeira, de reserva financeira, de investimentos, tudo que você puder juntar é interessante para te diferenciar dos demais. Então, isso aqui é dica de qualidade, é dica de ouro para você que vai alugar um imóvel em Portugal. Pronto, Henrique, eu já fiz a minha proposta foi aceita. E agora, quais são os próximos passos? É só chegar e morar? Não, calma, que você precisa fazer tudo com muita paciência. E Portugal, assim, o senhorio ele pode te dar uma resposta em 48 horas ou em até 1, 2 semanas. Eu não te recomendo que você vá pressioná-lo para ter uma resposta o mais rápido possível, porque isso pode até te atrapalhar durante esse processo de análise do teu perfil enquanto inquilino. Então vamos lá, gente. Um ponto muito importante. A sua proposta foi aceita, agora vocês vão entrar para as minúcias do contrato. Então, esse proprietário vai precisar fazer um contrato de aluguel para você. Você precisa pedir que esteja nesse contrato anexado ali a caderneta predial, é como se fosse o documento de identificação, como se fosse o RG daquele imóvel, demonstrando ali de quem pertence, para quem está alugado, se for no caso de sublocação, se está tudo ok com aquele imóvel perante as finanças, se os impostos estão recolhidos, se aquela pessoa que está te alugando tem de fato a autorização para fazer isso para você, se não é um golpe. Você precisa pedir também o certificado energético, porque às vezes a pessoa te diz que aquela casa tem um certificado energético A e na verdade é um certificado energético D, e tu vai acabar gastando muito com energia. Você precisa pedir todas as informações para aquele imóvel, daquele imóvel para o proprietário, para que você possa se certificar de que está tudo certo, que tem licença, que aquele imóvel está com os impostos recolhidos, que quem está te alugando tem de fato é responsável por aquele imóvel, tem o direito de fazer isso para que você não caia em golpes e não caia no erro de perder o teu investimento todo.
Então, você vai analisar o contrato, você vai assinar com todos esses documentos que eu te falei, e depois de assinado, aí sim você pode se mudar, aí sim você pode realizar os pagamentos, que é muito importante, depois de ter o contrato assinado. Então, só faça pagamentos depois que você ter o contrato assinado, documentos analisados, tudo certo, aí sim você vai tirar algum dinheiro do bolso, porque senão, fiquem atentos, porque parece que não, mas tem muita gente mal intencionada, muita gente que quer te dar qualquer tipo de golpe. Então tenha muita atenção em relação a isso. Aí depois disso você pede para o senhorio reconhecer esse contrato nas finanças e aí para que você possa ter acesso aos seus documentos como atestado de morada, fazer a solicitação de troca dos serviços, por exemplo, de luz, de energia, de água, de gás. Então assim, esse é o passo a passo, gente. Fazer a candidatura da vaga, fazer a proposta com esses documentos que eu falei para você, com essa carta de apresentação, com o teu perfil familiar, proposta aceita, analisar o contrato, analisar a caderneta predial, analisar toda a documentação do imóvel e dessa forma você vai poder assinar o contrato, fazer o pagamento e, de fato, morar na tua casinha em Portugal, gente. E olha, essas dicas que eu dei para você são dicas assim gerais e assim, é para te ajudar, para tentar facilitar esse processo para você. Mas se você tiver a possibilidade, eu te recomendo que você busque um profissional. Então, por exemplo, quando eu fiz o meu processo de imigração, eu utilizei um serviço de relocation. Eu vou deixar aqui na descrição para você o profissional que eu utilizei. E aí você pode entrar em contato, e se estiver dentro da tua capacidade financeira, é interessante. Porque às vezes faz mais sentido contratar um relocation para já chegar com uma casa do que pagar Airbnb, hotel, que é muito caro. Então, assim, vou deixar para vocês aqui na descrição todos os links dos sites das imobiliárias, vou deixar o link do Imo Virtual, do Idealista, vou deixar o link do serviço de relocation que eu utilizei e vocês façam o melhor proveito desses conteúdos, que são conteúdos de qualidade voltados para que você possa morar legalmente em Portugal. Bom, meus amigos, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês entenderem como vocês podem fazer para alugar um imóvel ainda estando no Brasil, e para você que acabou de chegar em Portugal também. Então esse conteúdo foi voltado para essa questão de imóvel. Mas para que você possa alugar um imóvel, você precisa estar legal em Portugal. E o primeiro passo para quem quer morar legalmente em Portugal, vocês devem saber, que é solicitar um visto de residência. E aqui nesse canal você pode maratonar, que tem conteúdo sobre todos os vistos de residência para que você possa realizar a aplicação. Se você quiser uma consultoria completa, especializada para a aplicação do teu visto, nós aqui do Direito Além das Fronteiras podemos fazer parte desse teu planejamento, dessa tua aplicação de visto para morar legalmente em Portugal, te ajudando a reunir todos os documentos necessários, montando o teu processo, fazendo preenchimento de formulário do visto, reserva de passagem, reserva de hospedagem, inscrição no IFP, cuidando do teu processo, te acompanhando do passo 1, do primeiro documento, da identificação do teu visto até a chegada do passaporte com o resultado do visto na tua casa. Então, se você quiser ter uma consultoria completa, premium, especializada, com 100% de aprovação, você pode entrar em contato com a gente, o link está aqui na descrição, é o primeiro link para que eu possa cuidar do teu planejamento em Portugal. Quero agradecer a tua atenção, agradecer o teu like e pedir que você comente aqui se você gostou desse vídeo. Eu já estou te esperando. Até a próxima.